Bom, para quem não conhece a Ju, né, a gente tá ao vivo nos dois Instas, então assim, oi galera da Ju, prazer, Michele. Conheci Juliana ano passado, a gente, para quem não sabe, a gente é voluntária na mesma ONG e nos conhecemos no TJCC do ano passado, o movimento Todos Juntos contra o Câncer, tem um congresso todo ano. E assim, foi muito bizarro, porque eu já seguia a Juliana no Instagram e ela me seguia, eu acho, nem sei, né, se ela me Sim, seguia, mas eu seguia, acho que seguia. sim. E, cara, não sei explicar, tipo, a gente não tinha tido ainda uma troca virtual, assim, só que, assim, eu encontrei com ela, foi um negócio, tipo assim, pá! Não foi? Foi Cara, total, sabe amiga. assim, alma gêmea, assim, a pessoa que se dá bem em um segundo. Foi assim, a gente Exato. tem um jeito, assim, meio parecido, e logo a gente se deu bem, e foi maravilhoso. E desde então nos A tornamos gente amigas, é já. espalhafatosa, né? Espalhafatosa! Ai, amo! E a gente junta, dá risada pra caramba, maravilhoso. E a Funciona, funciona gente, super bem. e a gente se conheceu, né? Porque dentre tantas coisas que a gente tem em comum, uma delas é que nós tivemos câncer de mama super jovens, passamos aí por um tratamento, né? Eu também fiz tratamento hormonal durante um tempo, então a gente trocou muito. E a Ju tem uma história super bacana, para quem quiser saber mais da história dela com o câncer, acho que no Instagram dela tem alguma coisa lá, e ela também está aí disponível para conversar sobre, assim como eu. E a Ju se apresenta aí para quem não conhece você ainda. Pode E, gente, eu deixar. quase paguei Obrigada, peitinho amiga. aqui. Ui, maravilhosa. Quase, foi quase. O cabelo cobriu. Então, então agora eu também tenho dois. Desculpa, tá? Desculpa, porque eu também. Eu sou Juliana Meric, pessoal da Mi, né? Como ela falou, assim, a gente tem uma conexão, foi uma conexão muito, muito bacana. A gente já tem ideias muito parecidas também, óbvio que coisas diferentes, mas a gente funciona bem juntas. Eu Muito. costumo dizer. E eu também tive câncer jovem, né? Foi antes dos 30 o seu também, né? Foi, antes dos 30. Meu foi com 26 para 27. Eu tive com 28 ainda. Então, acho que, como eu costumo sempre dizer, né? As coisas acontecem como quando tem que acontecer e basta a gente tentar olhar de uma forma diferente, porque foi do câncer que a gente se conheceu, né? Então, e todas as descobertas que a gente quer dividir aqui com vocês também, ligadas ao tema que a gente se propôs, né? Então, o câncer foi um divisor de águas na minha vida, né? Em relação a pessoas, a minha relação com o meu corpo, a relação com o trabalho, em relação com várias coisas. E é isso, a gente está aqui à disposição. No meu Insta eu tenho abordagem muito, muito ligada à autoestima, ao autoconhecimento e divido toda essa transformação aí que veio do câncer, né? Eu não consigo, é uma É. vida antes e depois, né? Não tem como a gente não falar sobre ele. E assim como toda mulher que eu conheço, eu e Ju tivemos muitas trocas relacionadas a corpo, autoestima, não sei o quê. Para quem não sabe, quando eu fiz o tratamento do câncer, eu engordei mais de 20 quilos, né? Entre quimioterapia e hormonioterapia, porque eu engordei na quimio, engordei mais na hormônio. Eu estou em um processo de emagrecimento, num tratamento para emagrecimento. E eu e a Ju, a gente teve muitas trocas, né? E a gente sabe que a questão da autoestima ela é muito presente entre as pacientes que tiveram câncer de mama. Mas isso é algo que na minha vida já existe há muito tempo, né? E é assim, até fazendo um link do que a gente está se propondo a falar aqui, eu sempre fui uma pessoa que eu tive autoestima baixa. Desde adolescente, eu fui uma criança que ali pelos 10 anos, entre 10 e 12 anos, eu era uma criança gordinha. Então, quem foi uma criança gordinha sabe o como é difícil ser uma criança gordinha. Porque você não está ainda com maturidade e pensamento para ter opiniões sobre você mesma e de repente as pessoas estão te fazendo cobrança. Sempre tem uma tia do tipo, ela tá gordinha, tem que emagrecer, nananã, nananã. Seus próprios pais, né? E criança gordinha na escola sabe o quanto é difícil, né? Sempre tem uma piadinha. Então, isso numa fase de criança é muito complicado, né, para a cabeça da gente. Então, assim, eu cresci
com muitas cobranças em relação ao meu corpo. Eu tinha que emagrecer, porque eu estava uma criança gordinha. Eu comecei a ter estria com 10 anos de idade, eu tive estria assim no bumbum. E aquilo foi assim, o trauma da minha adolescência, porque nenhuma criança tinha, nenhuma adolescente tinha, e eu ia pra praia e eu tinha estria muito novinha. Então aquilo me causava um mal-estar absurdo, porque eu achava o ó ter estria, porque eu era muito novinha, e foi de crescimento, óbvio. Mas é da minha pele, a minha pele estria muito fácil. Então aquilo foi muito ruim. E aí eu sempre fiz, tive aquela adolescência, eu malhava já desde os 13 anos, eu sempre fiz academia, eu sempre fiz alguma coisa de atividade física, eu sempre fiz. Então, assim, comecei a ter essas cobranças do corpo, eu sempre vivi de dieta a minha vida inteira, eu acho que eu não tenho lembranças da minha vida que eu não estava fazendo dieta, eu sempre estava fazendo alguma dieta, eu estava fazendo. Então eu sempre tive essa coisa de ter que me manter no peso, até porque minha genética não é tão boa. Eu tenho uma família muito obesa, pessoas bariátricas, então isso também atrapalha, né? Eu tenho que estar ali. Eu já fiz loucuras, assim, por causa de estética, que a gente pode falar mais pra frente. E aí veio o câncer e eu engordei muito, sendo que eu tinha acabado de emagrecer, né? Porque eu tive o câncer logo depois que eu me casei. Então, eu emagreci para caber no vestido de noiva, aí fui para lua de mel e etc. Dei uma engordadinha. Comecei 2017 como todo mundo, né? Primeira semana de 2017, tô eu lá na nutricionista. Hello, vamos resolver o problema das festas. Aí fui para nutricionista, fiz dieta, nananã. Hello, você tá com câncer. E vai fazer quimioterapia. E vai tomar Decadron pra caraca. Então, assim, aí, pô, foi só. Eu super me identifico. Foi só ladeira abaixo. Não, super me identifico com o que você fala, cara, da infância e adolescência, cara, é muito surreal, assim. São poucas as mulheres, a gente consegue colocar como exceção, que não tiveram esse tipo de comportamento, né? E assim, eu até fui me apresentar, esqueci um dado mega importante. Eu sou formada em nutrição, eu não atuo em clínica, mas eu estudo sobre a área de imagem corporal, sobre aceitação corporal, sobre body positive. Então, isso me chama muita atenção, primeiro por viver e por ver muitas mulheres ao meu redor dessa forma. E quando a gente tem câncer, a gente consegue entender. É tanta mudança no corpo que vem. Na verdade, a gente já não tinha uma relação boa com o corpo, só jogou mais na nossa cara toda essa situação, né? Então, eu me identifico muito como você. Quando criança, eu fui uma criança mais gordinha. Na adolescência, sempre vivi de dieta, sempre. E assim, todas aquelas loucuras que a gente imagina, assim, da sopa, daquelas coisas, sempre que propõe, e é sempre aquela situação que propõe pra gente uma ideia milagrosa, né? Essa questão, você vai emagrecer 10 quilos em um mês. Então, atividade física exacerbada. Então, a minha relação com o meu corpo, e não só em relação a peso, mas eu lembro muito em relação a cabelo também, em relação à minha mama. Assim, o meu cabelo era uma coisa, assim, extremamente importante, assim. A mama era uma coisa que eu batia no peito para falar que eu adorava os meus peitos, que eu nunca ia fazer cirurgia plástica. Não, era a minha parte favorita do corpo. Era a minha parte favorita foi a minha parte favorita do corpo. Também. Então, assim, e aí, assim, a nossa relação já não era legal, né? Então, eu acho que aí quando chega o câncer, que vem toda essa questão. E como você, assim, não sei se a gente já começa agora essas alterações, né? Mas durante o câncer tiveram inúmeras alterações, né? No meu corpo, enfim. Eu me lembro, assim, que quando eu tinha uns 18 anos, foi uma época que eu fiquei, assim, muito psicopata com o negócio de estética. Então eu me lembro que eu malhava muito, eu era tipo rata de academia, eu tinha um corpo. E assim, eu olho hoje as fotos, eu falo, cara, eu era muito gostosa. Tipo, eu era cinturinha, Só que lá atrás você não pensava isso. Não, o que acontecia? Eu olhava no espelho e eu não me enxergava aquela pessoa que hoje eu olho as fotos e falo, caraca, era muito gostosa.
E eu chorava. Assim, várias vezes eu olhava no espelho e eu chorava porque eu não estava gostando do que eu estava vendo. Tipo, Não, botava uma roupa, olhava e falava, cara, eu tô horrível, não quero sair de casa. Já dei e chilique nesse sentido, do eu tipo, botar imagino, uma roupa e sim, falar, eu não quero sair, sei, eu sei entendeu? muito bem. Naquele tempo. Sabe? E aí, tipo, eu me lembro até que eu fui parar no hospital porque eu fiz um tratamento para estria, que o Hum, tratamento até funcionou, assim, deu uma amenizada na aparência. Mas é óbvio, gente, eu tenho estria, vai aparecer que tem estria, não tem milagre. é. Mas assim, a aparência ficou melhor. Só que eu tava tão rata de academia que não sei o quê, que eu fiz a parada, era mesoterapia, com peeling, com não sei o quê. Eu fiz a parada e fui pra academia. Ou seja, aquilo ali foi uma porta de entrada para bactéria. Eu fiquei internada no Hum, hospital durante 7 dias com infecção, perigando entrar em sepse, meu fazendo Deus. câmara hiperbárica. Gente, se você não sabe o que é câmara Pra hiperbárica, fechar. Google câmara hiperbárica. Google câmara hiperbárica. Minha mãe tá até comentando, nem me lembre. 2 horas por dia, durante uma semana, eu fazia a câmara hiperbárica, perigando acontecer uma coisa muito grave. Então, assim, cara, eu já fiz loucura por causa de aparência. Tanto é assim, eu olho as minhas estrias, não vou dizer que eu gosto, não gosto, gostaria de não ter. Mas, assim, em Aham. honra à minha sobrevivência, eu não faço nenhum tratamento para estria, nem pretendo, porque eu sei que eu quase morri por causa disso, Sim. então deixa as estrias lá. Mas como a celulite ainda não me matou, eu às vezes faço os tratamentos de celulite, mas é muito menos invasivo, né? E, Sim. enfim, Mas convenhamos. sabe o Mas que que assim, é? eu quase morri por causa de estria, cara. Bizarro, Imagina. Mas bizarro. sabe o que é interessante a gente Hum. falar? Assim, que alguém ouve você falando e fala assim, ah, ela é louca. Não, não é louca. Porque, na verdade, isso não é uma coisa que a gente não nasce comparando os nossos corpos. A gente não nasce querendo emagrecer. A gente não, definitivamente não. Cada um nós estamos assim, variedades de formas corporais e assim, eram para todas serem aceitas conforme elas são. Mas, porém, todavia, inventaram o tal do padrão da beleza. Porque inventaram, isso é uma coisa inventada, né? Assim, foi algo pré-determinado que uma forma de corpo é o ideal. Só que é o ideal para quem? Né? Só que a gente, quando a gente é jovem, a gente não tem, muitas vezes não tem o raciocínio crítico, muitas vezes a nossa família já está envolvida nesse contexto também, a cobrança continua ao longo do tempo. Você falou de loucuras, assim, eu sempre fui muito cagona para fazer as coisas. Mas eu lembro, não sei se você lembra, que as revistas femininas, quando vinha com algum pôster de alguma artista, vinham as medidas, o peso, busto, cintura. Menina, você se Posso comparava? falar? Eu Você me se comparo, comparava? amor. Eu me comparo, amor. Até Mas hoje. Eu me então, peguei semana passada assim. Google, Viviane Araújo. não, amiga, não faça isso. Hum, Não faça isso pra você não sofrer. Porque, e Não assim, me porque julga, não me claro que eu julga. não tô É julgando, não tô natural. julgando, é natural. E assim, quando a gente se pega fazendo isso, a gente fala, caraca, peraí, deixa eu parar, deixa eu pensar, esse é o corpo dela. Como eu vou comparar uma medida, né, que a gente não tá no mesmo contexto, a gente não tem a mesma genética, mas a gente precisa Sim. raciocinar, porque isso é tão forte, é uma cobrança tão grande. E assim, amiga, porque assim, a gente pensa agora, mas a gente vira a esquina, tem alguém que fala, nossa, você engordou, nossa, você emagreceu, Cara, nossa, sempre você. tem. Então, assim, não Sabe uma adianta, coisa que né? eu ouvia? Eu ouvia muito quando eu tava mais acima do peso, era assim, a pessoa falava, eu já ouvi isso de tipo, de uma mulher na balada. Tipo, que você tá batendo um papo assim, a mulher virou pra mim e falou assim, cara, você é tão bonita. Se você emagrecer, você vai ficar linda. Você tem um rosto lindo. Eu assim. Ai, gente, essa é a clássica do rosto lindo, assim, muito. A do rosto lindo é maravilhoso. E assim, uma coisa é muito que eu aprendi, né? Eu, naquele primeiro momento, que eu era mais nova, mais imatura e tal,
que fiz loucuras estéticas e que não aceitava muito o meu corpo, queria que fosse um corpo diferente. E hoje eu olho e falo, caraca, eu tinha um corpo. Hoje eu olho e falo, eu quero aquele corpo de novo. Tipo, eu me inspiro em mim mesma do passado. Mas a gente sabe que tem a idade, composição corporal, assim, as coisas não voltam, né? 18 anos é 18 anos. E aí, ela... assim, uma coisa que me fez pensar muito depois do câncer, por eu ter engordado muito, é que eu... Dona Mate! Exato. Mas uma coquinha cairia bem. E assim, aí uma coisa que eu comecei a pensar, eu falei assim, cara, essa pessoa que tá assim, me julgando pela aparência, assim, ela engordou e tal. Cara, assim, todo mundo, a maioria das pessoas que eu conheço, que são mais gordinhas, gordos, etc., tem uma história pra contar. Eu não sinto que são pessoas assim que estão 100% satisfeitas com aquilo, até porque é difícil mesmo, eu acho que tem que aceitar realmente, se aceitar, mas é difícil. Eu olhava e falava, cara, eu sei o que eu passei pra engordar 20 e poucos quilos, sabe? Assim, não é que eu engordei 20 e poucos quilos, porque eu falei, gente, quero engordar 20 e poucos quilos. Cara, esses 20 e poucos quilos têm uma história. Eu tive um E câncer, assim, eu tomei corticoide pra caramba, eu fiz um tratamento hormonal que me detonou e que eu sofri muito com dores e que isso também tem impacto no meu fato de engordar. Eu tive uma depressão importante, eu tomei antidepressivos que aumentavam o meu peso. Então, cara, esses 20 quilos, eles não são só pesados na balança, eles são pesados na minha alma, total, entendeu? total. São Mas 20 sabe quilos pesados na minha alma. e sabe o que você fala quando independente da pessoa se aceitar ou não, da pessoa querer emagrecer ou não, da pessoa estar numa forma ou outra, isso é problema única e exclusivamente da pessoa. Eu acho que isso que a gente tem que falar, assim. Ninguém tem o direito de avaliar o corpo do outro e de questionar. Porque, assim, você não sabe o que o outro está vivendo. Como você falou, a sua dor era tão grande, não era dor de quilos na balança, era dor na alma. E aí uma pessoa fala uma coisa que pode, assim, atrapalhar todo o processo que você está vivendo. Então, acho que já parte do princípio, assim, mas você tem que emagrecer por saúde. Você não está preocupado com a saúde da pessoa. Não tá. Não, não tá, Você tá querendo não tá. comentar sobre o corpo dela. Não, não tá. Então, assim, e cada um sabe o que é melhor para si. Se a pessoa tá bem de uma forma ou de outra, ninguém tem nada a ver com isso. A partir do momento que você me pede ajuda, que você me pergunta, me questiona alguma coisa pra gente trocar sobre isso, aí é outra história. Mas eu, a partir do momento falar sobre o seu corpo, sobre o que você deve fazer com ele ou não, isso não pode acontecer. Então, e aí eu sempre pensava isso, sabe? E tinha uma época, assim, do tratamento que eu tava, assim, malzona por estar muito gordinha e tal. Eu lembro que eu tenho até um texto que eu repostei essa semana e partiu de uma conversa com a minha prima. Cara, eu tô insatisfeita, poxa, eu tô muito acima do meu peso, as roupas estão ficando feias, eu tô me sentindo feia. Aí ela virou pra mim e falou assim, Michele, você tem noção que o seu corpo estava brigando para salvar a sua vida? Cara, e desde então, desde que ela falou isso pra mim, eu tive um olhar diferente sobre o meu corpo. Desde que ela falou aquilo pra mim, foi como se tivesse virado uma chavinha, sabe? Eu falei assim, cara, ela tem razão. Esse corpo, ele engordou, ele se transformou, ele perdeu parte dos cabelos, ele tá inchado, mas, cara, olha o que ele estava fazendo. Sim. Esse corpo estava brigando contra um câncer, ele estava salvando a minha vida, esse corpo estava brigando por mim, eu tenho que ter empatia por ele. Sim. Entendeu? E aí, desde então, eu comecei a olhar com mais carinho pra mim. Eu falei, poxa, realmente, eu engordei sim, foi difícil, eu não consegui muitas vezes fazer dieta e etc. durante boa parte desses anos pós-câncer. E outras vezes que eu me desanimava pela demora em perder o peso e a hormonioterapia, a gente sabe o quanto é difícil, sabe? É uma luta e as pessoas não têm noção. Então, cara, é isso aí, cara. O meu corpo, ele é maravilhoso. Ele é um corpo foda, porque ele briga por mim.
E aí, até eu conversando com outra amiga, ela falou assim, então, mas é esse corpo que te permite fazer as coisas que você gosta. Esse corpo te leva para viajar, esse corpo te leva para passear, esse corpo luta jiu-jitsu. E aí eu comecei a enxergar o meu corpo de forma diferente. Eu falei assim, cara, é isso, sabe? Eu posso ter aí minhas insatisfações estéticas, mas eu tenho que ter carinho por esse corpo. Esse corpo é foda, entendeu? Ele brigou contra um câncer, ele passeia o mundo todo comigo. Então é o que eu tenho, é ele, eu e ele. E hoje eu cuido dele de uma forma diferente. Eu, é óbvio que eu quero me sentir bem esteticamente, isso é óbvio, acho que todo mundo sente isso de alguma forma, em determinada medida, sem loucuras, mas assim, eu entendo também que é uma recomendação médica. O meu médico, ele é enfático de falar, Michele, o maior risco, assim, o maior fator de risco contra a favor do cometimento de cânceres, recidivas e tal, é o sobrepeso, é a obesidade. Então, assim, tem que reduzir isso aí, porque é um fator de risco para várias doenças. Mas, assim, até que ponto e que tipo de preço eu pago por esse emagrecimento? Então, assim, óbvio que eu tenho minha vaidade, mas hoje eu olho e eu falo, eu tenho um compromisso meu com o meu médico oncologista, sobretudo porque eu não faço mais uso de nenhum medicamento, então é eu e Deus e meu corpo que lute contra a genética dele de produzir câncer, porque a verdade é essa, eu tenho uma mutação genética, então assim, amorzinho, vamos dar aquela colaborada, né, corpo? Mas eu sei que eu tenho que me manter num peso saudável, tipo, reduzir o percentual da gordura e tudo isso, porque é recomendação médica. Mas, assim, aquela loucura, não. Eu, graças a Deus, encontrei uma pessoa, um médico e uma nutricionista que me acolhem e entendem que, além de tudo, eu tenho um transtorno alimentar. Então, é um pouquinho de cada vez, sabe? Às vezes desanima, que você fez um mês de dieta, malhou pra caramba, e 1,5 kg que você perdeu no mês. Cara, mas é devagar e sempre, sabe? Isso que é o importante. Sim, você falou de ganho de peso, né? E pra gente que tinha uma questão já antes, qualquer coisa que se ganha nesse processo, assim, ia ser. Ia atrapalhar a nossa vida, né? Eu engordei 15 quilos nesse processo. E, assim, parecia uma lua, assim. A minha imagem já tinha questão do cabelo, já tinha questão da mama, e aí você tá muito maior do que você normalmente é. Assim, 28 anos era de um jeito e você tá maior. É muito complicado. Mas quando você já tem uma questão anterior, você fala assim, agora ferrou mesmo. Engordei, tô horrível, tô isso. Eu lembro que eu não tinha roupa para vestir. Então, porque não cabia, obviamente, né? E eu falava que não ia comprar, que não ia... E assim, eu simplesmente ia parar de viver no período do tratamento. Era uma coisa que a gente tinha que vislumbrar, né? Eu lembro que eu comprei uma calça sem tamanho, uma coisa de amarrar, assim, e usei aquilo sistematicamente. E teve, assim, mais pro final, assim, do tratamento pesado, eu tava querendo uma calça jeans. E eu reclamei porque mesmo sendo nutricionista, eu precisei de ajuda de uma pessoa. Porque, assim, conhecimento não muda comportamento. Isso é muito legal a gente falar. Porque a gente sabe. Mas, assim, até a gente fazer é outra coisa, né? Sim, sem dúvida. Então, eu lembro que eu falei pra ela assim, mas eu vou ter que comprar uma calça, tipo, 2 números acima do meu antigo manequim. Mas o meu antigo manequim, ele é antigo. Ele agora é um novo normal do meu manequim. Sim. Ela falou assim, tá, mas o corpo que você tem hoje é esse. Compra a calça e tira a etiqueta. Você nem vai ver o número do manequim. Porque ele não importa. Importa a roupa caber em você e você se sentir bem. E depois que ela falou isso, parece uma coisa ridícula. Parece uma coisa ridícula, como o que a sua amiga falou pra você. Mas a pessoa que tem uma questão já de distorção de imagem, uma dificuldade de aceitação corporal, assim, aquilo abriu um leque. E quando eu vesti a calça no meu tamanho, que eu tava tentando vestir uma calça do tamanho que não é meu, ela ficava horrível. Ela não cabia.
Quando eu botei uma do meu tamanho, ela ficou bacana. Então, e quando você fala que agora você se cuida mais, porque eu acho que quando a gente começa a aceitar quem a gente é hoje, independente do que a gente goste ou não goste, a tendência é que a gente cuide mais disso, né? Então, porque a gente tem apreço, né? Pelo que a gente está vendo. Por mais que, tá, eu não gosto da minha perna. Mas, cara, ela me leva para passear, me leva para um monte de coisa. Eu tenho apreço por ela. Eu vou cuidar. Eu vou fazer meu exercício, eu vou comer legal. Então, assim, é muito por aí. E assim, eu notei, assim, não sei se você notou, entre os profissionais da nutrição, tava rolando, inclusive, movimentos de moda, né? Assim, eu trocava, vivia trocando de nutricionista e toda vez era a mesma história. Ai, não, vou te passar um low carb, um não sei o que, não sei o que lá. E, tipo, eu sentia que tava rolando um movimento de moda em relação aos nutricionistas, assim, sabe? Era tudo meio. Eu mudava de nutricionista, mas a dieta tava praticamente igual e não comia nada, não sei o que lá. E eu entrei nessa noia de low carb 1 milhão de vezes da vida, inclusive antes do tratamento do câncer. E aí, quando você tem o câncer, tem aquelas loucuras de tipo, ai, carboidrato alimenta o câncer e não sei o que lá, que pelo amor de Deus, ranço. E aí você fica mais paranoico ainda. Ranço total. E aí, cara, não, entendeu? Tipo, não funcionava, não se mantinha, não dava certo. E aí, quando foi que eu comecei o tratamento do emagrecimento esse ano, a gente teve um acolhimento no seguinte sentido. Primeiro, entender o processo, e isso meu endócrino também, ele sempre falou, desde que eu comecei a me tratar com ele, mesmo algumas vezes que eu fugi dele, mas agora eu tô CDF, não tô fugindo dele, é que ele tem aquela balança do mal, que é bioimpedância, eu tenho pânico daquilo. Mas eu vou segunda-feira. Aí, beleza, daí eu. Aí ele sempre falou assim, Michele, você tem que entender o processo. Você não chegou aonde você chegou à toa. Aconteceram coisas, isso faz parte da sua história, tem muita coisa envolvida nesse ganho de peso. E ele sempre me fala, assim, toda vez que eu vou na consulta com ele, parece mais uma terapia, sabe? Ele fala, você tem essa coisa da compulsão alimentar. E a compulsão alimentar, ela é também uma espécie de fuga, né? De alguma forma eu tô querendo fugir de algum sentimento, alguma coisa, eu vou lá e como, eu vou lá e como, eu vou lá e como. Eu saio da consulta com ele, ele fala, você tem que ter horas de sono de qualidade, isso é fundamental para qualquer processo de emagrecimento e para a vida. Claro que fazer um programa alimentar voltado para perda de peso, mas você tem que se dar prazer. O que você faz para cuidar de você? Aí você fica assim, sabe? E tipo, não é o tipo de coisa que você está esperando numa consulta de endocrinologista. Você vai lá, você quer que ele te passe um remédio, um troço, não sei o que. Ele fala, o que você fez entre a última consulta e essa para cuidar de você? Para te dar prazer? Porque essa fuga alimentar é uma falta de alguma coisa. Você está cuidando de você? Está fazendo alguma coisa que você gosta? Então você tem que se proporcionar felicidades. Então, assim, E aí foi quando eu comecei a ter um olhar mais humano para o meu processo de emagrecimento. E na mesma linha, minha nutricionista também me trata assim, sabe? Ela fala, primeiro de tudo, você tem que aceitar o seu tipo, o seu biotipo. Claro que você tem que ser a sua melhor versão, Isso. O melhor corpo que você pode ter dentro do seu corpo. Mas você tem que aceitar primeiro o seu biotipo. Seu biotipo não é o da Gisele Bündchen, seu biotipo não é o da fulana famosa de tal. Você tem o seu corpo, então assim, você tem que aceitar ele. Começa por aí. E segundo, aos poucos, sabe? Emagreceu 1 quilo só durante o mês inteiro? Cara, legal, você perdeu 1 quilo, sabe? E tipo, não é perder 1 quilo, é quantos dias de compulsão alimentar que eu venci. Sabe, gente, quem tem compulsão alimentar, eu tive, e muito disso desenvolvido por causa de 1.700.000 dietas, porque assim,
Eu comecei o tratamento com ela, eu tinha medo de comer. Aí você fala, nossa, como que uma pessoa que tá 20 e poucos quilos acima do peso, se você for ver, eu como hoje muito mais variedade de alimentos do que no início do ano. Eu não comia macarrão, hoje eu como macarrão. Eu não comia arroz e feijão, hoje eu como arroz e feijão. E como é que você explica estar 20 e tantos quilos acima do peso? Porque, cara, eu ia me restringindo, aí num dia eu comia o que eu não comi 3 semanas. Aí era biscoito, era bolacha, era bebida alcoólica, era tudo. Então, assim, hoje eu como de tudo. Eu perdi 14 quilos comendo pão, comendo bolo, comendo tudo, 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 tudo. Sim. Não, e assim, é muito legal você falar isso, que é um dado muito importante, que é o que é curioso, que a gente nunca viu tanto perfil, tanta musa fitness falando sobre dieta, falando sobre restrição alimentar, e os índices de obesidade só aumentam. Então, para pensar comigo. Se a gente está fazendo tanta restrição e os índices de obesidade estão aumentando, tem alguma coisa muito errada. Não está funcionando. Esse mecanismo não está funcionando. E quando você falou de modismo, de fato, na ciência da nutrição, tem uma questão de modismo assim, tremenda, de que você vai seguindo um tipo de dieta e assim sempre vai aquela coisa para o milagre. Né? Sempre vai ser aquela coisa que dá uma solução muito rápida, imediata. E os profissionais, às vezes, eu sei por conhecimento de causa e sendo paciente também, às vezes acabam entrando nessa porque o paciente quer sair de lá com restrição. Ele quer emagrecer. Sim. E ele só acha que ele vai emagrecer se ele for se tiver um profissional que cobre dele. Se for aquela coisa impositiva, que até às vezes a pessoa fala, eu sou o orgulho da minha Nutri, porque deixei de comer alguma coisa. E quando você tem a fala desse seu endócrino e da nutricionista, é aí que está a diferença. A gente trabalhar na mudança de comportamento, não é na restrição, não é na briga, não é na desconfiança, não é em limitar. É na mudança de comportamento mesmo. Foi o que você falou. Eu como comida, só que eu como de uma forma que me faz bem. Uma forma que eu me sinto saciada, que começo a observar outras coisas. E achei muito legal você falar da questão da compulsão alimentar, porque muita gente também acha que é um transtorno alimentar. Não é um exagero pontual, o diagnóstico vem com o médico e com o nutricionista, então assim, tem que dar atenção para isso também, porque não é bobeira, não é besteira. Distorção de imagem e transtorno alimentar não é besteira. Trazem desconfortos e sofrimentos psíquicos muito fortes e, obviamente, malefícios para o corpo físico, né? Porque imagina viver em dieta restritiva. Imagina crises de compulsão alimentar. Não, isso não vai fazer bem assim, para nenhum corpo. Pensa, eu faço um esporte que me exige energia de explosão. Não tem como eu treinar fazendo low carb, entendeu? Sim. Eu preciso comer antes de treinar, Sim, cara, senão eu não consigo treinar. Então, assim, eu parei com todas essas maluquices. E, assim, a minha nutricionista teve que ter um trabalho. Eu tinha medo de tudo quanto é alimento. Medo no seguinte sentido. Cara, se eu comer isso aí, eu vou engordar. Isso aí faz mal. Sim. Isso aí inflama. Isso aí nananã. Então, assim, no início do nosso tratamento, eu até comia coisas que hoje ela pede para eu evitar. Mas por quê? Primeiro ela tinha que me destravar. E aí depois melhorar as minhas escolhas dentro daquilo. Então assim, sei lá, no início eu comia um requeijão. Sim. Que é um negócio que assim, tem um pouco mais de sódio, né? Tão maneiro. Aí ela começou a trocar, falou assim, vamos... Ela precisava me tirar esse medo. Eu tinha medo de requeijão, eu tinha medo de leite, eu tinha medo de tudo. Tipo assim, eu não tomava leite há não sei quantos anos, porque leite, blá blá blá. Inflama e não sei o que. Eu tomo leite, sendo que eu sempre amei tomar leite, entendeu? Por que eu não tenho restrição? Eu já fiz teste de negócio de leite. Por que eu não posso tomar leite, entendeu? O negócio é o exagero. Sim. E aí hoje eu faço escolhas melhores. Isso é muito... Eu não tô comendo requeijão, mas eu como sei lá, um queijo Minas padrão, sabe? Uma coisa melhorzinha. Então, a gente vai melhorando as escolhas e perdendo medo.
E, cara, eu almoço macarrão às vezes, mas é a quantidade, entendeu? E eu emagreci do mesmo Sim. jeito, emagreci mais do que todas as vezes na minha vida inteira eu nunca tinha emagrecido. Eu imagino, porque, assim, além de ser uma mudança duradoura, né? Isso que você fala do medo, a grande maioria das pessoas vive com esse medo, o medo da comida, né? E é uma coisa muito louca, isso é muito incutido na nossa sociedade, né? A questão da dicotomia. Ou você é esquerda ou direita, ou você é 8 ou 80, ou a comida mata ou faz viver, ou ela engorda ou ela emagrece. E as Sim. coisas não são por aí. Na vida já não é por aí, e na alimentação muito menos. Não tem como você dizer, Juliana, pão engorda. Não, não existe, essa resposta não existe. Porque pão é pão. Ele é um alimento. Então, assim, depende de um contexto alimentar, de uma quantidade, de uma frequência, depende de tudo. E a alimentação não tá só. Você não come simplesmente pelo nutriente que ele tem. Isso que a gente tem que. A gente tem esse medo que a gente simplesmente agora a gente come proteína, a gente come lipídio, a gente come carboidrato. A gente não come mais carne, a gente não come pão, a gente não come arroz. Cara, Sabe? É uma, tipo é uma assim, loucura. Então, assim, a gente fica doente, né? sabe uma coisa que eu não comia há anos e hoje em dia eu como assim com uma segurança e uma naturalidade? Batata inglesa. Cara, que coisa mais Olha gostosinha como do que é, um né? purezinho de Delícia. batata inglesa? Cara, mas é tudo a Nossa. quantidade. Eu não vou comer um prato cheio de purê de batata, sabe? Mas, pô, uma batatinha ali com um franguinho, uma saladinha, pô, isso é uma delícia. E eu não comi, porque, ai, é a batata inglesa, meu Deus, a batata inglesa é o demônio. Entendeu? Então, assim, cara, a Maísa, ela Sim. teve que meio que me ensinar a comer de novo, porque eu tinha tanta crença de alimento, de que não sei o que, lá, 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 lá. Caraca, cara, volta pra realidade, sabe? E assim, Sim. ela Isso. aumentando a minha possibilidade, ela me faz ter muito mais ferramentas para eu fazer escolhas. Então, assim, como eu não Sim. tenho restrição de nada, eu saio para jantar fora, eu não tenho restrição de nada, mas eu olho as quantidades que eu vou comer. Então, assim, aquilo me tirou um peso nas costas, eu não me privo de nada, sabe? Ah, se eu sei que eu vou num Isso. lugar, assim, que geralmente as Você coisas fica livre, né? Livre para eu fico escolher. livre. Assim, é óbvio, eu estou num processo de emagrecimento. Eu não posso me dar o luxo de comer 4 pedaços de pizza à noite, entendeu? É óbvio que aquilo vai me causar um ganho de peso por uma série de fatores. Mas assim, ela não chega e fala, meu, não come essa pizza, pelo amor de Deus. Ela fala assim, mas você tá com muita vontade de comer a pizza? Então você come um pedaço. Sabe, ai, é pouco, é pouco. Eu queria me entupir de comer, queria me entupir de comer, mas se entupir de comer também não é uma coisa saudável, Não, entendeu? assim, e a gente vai começando a retomar essa conexão, né, amiga? Porque assim, quando você fala, eu posso comer, então você come com mais prazer, você dá até mais atenção pro que você está comendo, e você fala, pô, já tô satisfeita. Tipo, porque se eu comer mais, vai deixar de ser Sim, bom, vai começar a ser ruim, né? Vai me fazer mal. exatamente. E o que é legal você falar, nós duas estamos aqui com uma equipe multidisciplinar. A gente tem o Onco, que, assim, falando aqui para a galera que se a gente, talvez a maioria das pessoas que estejam com a gente tiveram câncer, né? Porque é quem tá com a gente. Mas o meu onco também sempre falou da questão dos fatores de risco, principalmente da questão de recidiva. Mas a gente não dá para ser aquela coisa de vou fazer da minha cabeça. Eu sendo formada tecnicamente em nutrição, eu tenho uma nutricionista e um endócrino que estão lado a lado ali trabalhando, até porque Sim. são alterações muito drásticas no nosso organismo, além de todo o processo de quimioterapia, radioterapia, cirurgias, hormonioterapia e outros protocolos que existem por aí, não dá pra gente simplesmente entrar na questão, primeiro que já não é bom para ninguém, a dieta da moda, o que está na revista, o padrão que falaram. Então, principalmente para a gente ainda que tem toda essa questão da doença aí prévia, né, do câncer, né? Exatamente.
E também entender, uma coisa que a minha nutricionista fala pra mim é assim, Michele, o tempo ele vai passar de qualquer jeito. Eu sei que você quer emagrecer 5 quilos em um mês, mas 1 quilo por mês em 18 meses são os 18 que você ganhou na quimioterapia. Um ano e meio vai passar. Agora, o Uhum. que você vai fazer nesse um ano e meio são as suas escolhas. Aí eu fiquei, tipo, eu tirei um peso das costas. Eu olhei e falei assim, nossa, realmente, já passaram 2 anos do tratamento. Poderia ter sido 24 quilos, se fosse 1 quilo por mês, É, mas eu queria os aham. 5 quilos por mês, então não funcionava. E hoje eu tenho bem menos pressão, as coisas foram acontecendo bem aos poucos. E eu tive que ir bem assim, passinho de tartaruga e com paciência. Às vezes as pacientes falam pra mim, meu, eu não tô conseguindo emagrecer. Eu falo assim, cara, a primeira coisa que você tem que ter é paciência. E lembrar que é um corpo diferente, é um corpo, não é mais o seu corpo de antes, é um corpo que tomou muitas medicações, passou por uma série de estresses e tem vários fatores da nossa vida envolvido também. Sim. Então, hoje em dia eu tenho sido agido assim, sabe, em relação a Sim. isso. Eu acho que a empatia pelo corpo, ela foi fundamental, Nossa, perfeito. É. seja para conseguir o emagrecimento que é necessário, porque não era saudável para minha condição de saúde permanecer no peso que eu estava, era sim uma recomendação médica, mas que foi uma coisa consciente, não foi loucura, foi com escolhas conscientes, foi trabalhando e quebrando meu transtorno alimentar. E eu acho assim, às vezes até minhas amigas falam, ai, olha isso aqui, olha essa receita, isso aqui troca essa farinha. Eu falei, cara, pra que que eu vou trocar a farinha, sabe? Tipo, eu não vou com. Isso não é. O problema não é o que você faz de vez em quando, eu acho, né, Ju? Eu acho que é o seu dia a dia. Eu Sim. sou muito. Eu tenho muita consciência de que meu dia a dia é muito saudável, mas eu me permito de vez em quando. Eu acho que assim faz parte do viver o hoje, que é o que eu tanto defendo, sabe? É viver o hoje, viver o presente e estar ali compatível, sabe? Ai, meu, vou ver um jogo do meu time no bar e eu não vou tomar uma cerveja? É, você Vou, gosta, se gosta disso, tem que fazer, né? entendeu? Tipo, eu gosto, não vou tomar, ai, não vou exagerar. Então, tipo assim, eu tenho estratégias para não exagerar. Eu deixo uma garrafinha de água do lado, é um gole na breja, um na água, porque daí evita, porque senão quando tá calor, meu filho, quando você vê, você É, tá vai só na trançando as cerveja. pernas. É. Aí também não dá pra exagerar. Acho que o exagero é o grande problema. Exatamente, em tudo na vida, né, na verdade. E assim, sabe o que, eu só fico aqui, eu fico muito preocupada com essa cultura que existe, com essa cobrança que tem em cima de nós mulheres, principalmente, porque tem muita gente que me pergunta como emagrecer durante a quimioterapia, como não engordar durante um processo. E assim, a gente às vezes deixa de dar atenção para o tratamento da cura do câncer, por exemplo, em detrimento de ter, assim, de ter um corpo num formato bacana. Então a gente tem que ver assim, até que ponto isso tudo é saudável. É um saudável entre aspas, né? Porque, e óbvio que a gente está falando aqui, que hoje a gente está numa posição que a gente já teve uma outra orientação, mas a resposta para tudo na vida não é emagrecer. Porque às vezes a gente acha que tudo vai ficar melhor quando a gente emagrecer. E não é ilusão, né? É uma coisa que a gente inventou isso, porque acham que a gente mais magra é interessante, e a gente também aceitou que ser mais magra é interessante. Não, Então a e isso eu gente. vejo, isso é a realidade de todo mundo que luta contra o sobrepeso e a obesidade. Assim, eu vejo isso não só de mim, como de várias pessoas. Eu mesmo já tive esse comportamento e eu conheço pessoas que têm esse comportamento e falam assim, não, porque quando eu emagrecer eu vou fazer tal coisa, porque quando eu emagrecer eu vou fazer não sei o que lá. Cara, a vida é Total. hoje. Você não sabe se você vai ter tempo suficiente para esperar emagrecer para viver, sabe? Tem que viver o Sim. hoje. E eu já cometi esses erros também de pensar, eu só vou fazer tal parada quando eu emagrecer mais. Eu só vou me matricular numa aula de sei lá do que quando eu emagrecer mais. Eu só vou viajar para tal lugar. Não, cara, tipo,
vai do jeito que tá, e é isso, sabe? E eu vejo E muita quanto gente tempo a assim. gente perde, né? E quanto tempo a gente perde pensando nisso, né? Quanto assim, desgaste psíquico a gente tem em relação a isso? Porque se eu quero hoje ir à praia, hoje, eu quero hoje, nesse momento, como é que eu vou esperar quando eu emagrecer eu botar um biquíni pra ir na praia? Se eu morrer amanhã, não vou na praia. Né? É aquela coisa, é aceitar. A gente tem a questão do viver, né, um dia de cada vez, usufruir o momento, e aí a gente ainda acrescenta, aceitar o corpo que a gente tem hoje. Porque assim, tudo bem que eu queira mudar o meu corpo. Tudo bem que eu quero perder um pouco de peso, vai me fazer bem. Tá, mas é pro futuro. Eu tenho que aceitar como ele tá hoje. E assim, Sim. eu não sei se vale a pena falar isso, mas não é um processo fácil. Não é. Porque Não. tudo que está em volta da gente cobra a gente ao contrário. E aí a gente também tem essa crença de que a gente tem que estar cada vez melhor, que tem que estar isso, aquilo. Então, assim, são exercícios, assim, eu não sei você, mas, por exemplo, hoje eu tava o cocô do cavalo do bandido, assim, tava me sentindo, não tava me sentindo bacana, eu tô no pós-cirúrgico, sei lá, não tava me sentindo disposta. Falei, sabe o que eu vou fazer? Eu vou me maquiar. Porque é uma coisa que vai me ajudar a resgatar o que eu gosto mais em mim. Eu gosto do meu olho. Então, assim, eu vou tentar fazer isso por mim, porque não é todo dia que a gente acorda, ai, nossa, maravilhosa, gostosa, poderosa, uhul. Não, foca no meu bumbum, igual a Ludmilla. Não é, cara, não é. Então, a gente tem que ir achando estratégias, entender que é o corpo que a gente tem. Você só tem o que você tem agora, né? E achar alguma estratégia para ir convivendo com ele, né? Porque senão a gente vai viver sofrendo, né, amiga? Não, eu acho que você tá certa em tudo que você falou. E assim, e às vezes eu olho assim, eu penso, né, poxa, a gente perde umas coisas, assim, e eu tô falando até de quando eu era mais nova, sabe? Que eu tinha um corpo, assim, considerado padrão, e Uhum. eu deixava, assim, de fazer coisas. Cara, eu vou te falar a real, uma coisa, assim, realidade. Eu já deixei de ir à praia, porque eu não queria ficar de biquíni na frente de certas pessoas que me chamaram pra ir à praia. Sim, Cara, não fui. Não fui, eu sim. tava com vergonha. Uma coisa é a pessoa me ver de roupa, outra coisa. Cara, isso já aconteceu antes e já aconteceu até, sei lá, ano passado. Entendeu? Olha só que Sim. ridículo. Aí hoje eu penso, pô, podia ter passado um final de semana maneiro. Não fui, porque eu fiquei pensando o que fulano de tal ia achar meu de sem roupa. Sem roupa não, né? De biquíni. Sim. Não vou pra praia pelada, não. Até Aí queria, mas a sociedade não nudes. tá preparada para esse tiro. Não. Mas preste Mas atenção. enfim, Cara, eu já eu fiz isso, super, cara. eu não vou nem te Já falar. fiz, Já fiz eu já super fiz isso. isso no passado, quando eu era gostosa e podia muito bem não ter essa neura, né? Tipo, sendo que eu queria estar daquele jeito. E tive ano passado que eu não tava satisfeita com o meu corpo e, tipo, não fui, cara. Podia ter passado um final de semana maneiro e não fui, porque, tipo, fiquei insegura com o corpo, não tava. Isso, cara, olha só, a gente perde oportunidades na vida por causa de neura. E assim, é o tipo de coisa que eu falo, cara, olha que ridículo, eu não posso fazer isso, sabe? Assim, e É até assim, situações menos, assim, sei lá, deixar de sair com alguém porque cismou que, tipo. Mas isso eu parei, tá? Porque, gente, depois dos 30 a opção fica reduzida. fica Então, assim, escolhendo hoje em dia, eu muito. não, meu amor, a oportunidade surgiu, eu agarro. Porque, assim, Exatamente. olha, o que a pessoa vai achar, eu não sei. Só sei que eu vou do jeito que eu tiver, mas eu já deixei de sair com o crush porque eu cismei da minha cabeça e o cara lá me achando linda, maravilhosa do jeito que eu tava. Ai, cara, eu não vou porque hoje eu não tô me sentindo confiante. E Aham. às vezes a gente E tem umas isso. paranoias assim que só tem na nossa cabeça. E a pessoa tá tipo, meu, você é linda, não sei o que, rarará. E você, tipo, eu olhando, caraca, tá bem a pessoa? Tá psiquiatra? Eu não sei você, assim, mas
a gente fala que é ridículo, né? Eu também paro aqui para analisar, fico pensando, falo, caraca, eu tô perdendo tempo da minha vida com isso, né? Mas assim, é porque se a gente chegar na esquina, vão reparar, entendeu? A mama, por exemplo. Eu não vou na praia desde que eu tive diagnóstico, assim. Eu não botei um biquíni, nunca mais. Depois dessa cirurgia, aí, as pessoas que estão vendo devem achar assim, mas ela parece toda bem resolvida. O cacete. Bem resolvida, né? Assim, cada dia uma luta. Todo dia você olha no espelho e você vê um monte de cicatriz. Agora eu tô vendo um formato de uma mama, né? Uma coisa assim, minimamente aceitável para mim, mas a sociedade não tá preparada para essa mama, entendeu? A gente. Aí você fala, dane-se as pessoas, mas as pessoas reparam, as pessoas comentam. Então a gente tem que fazer todo um trabalho de fortalecimento. Cara, e fica na cabeça, assim, e fica na cabeça, não tem jeito. Não tem. Eu posso considerar que eu tive uma cirurgia mais conservadora, assim, em termos de cicatriz. Assim, você já viu minha mama? Sim. Ficou assim, mais próximo que dava para ser da minha mama natural, né? Claro, fica mais rígida, não sei o quê, mas, por exemplo, eu tenho essa mama aqui mais alta que a outra, porque a rádio contraiu o meu músculo e a prótese deu uma subida. E assim, tem coisa que eu encano, e aí eu vou tirar uma foto de biquíni e eu vejo que tá um peito mais alto que o outro, aí eu já fico mandando pro meu médico. O que você achou dessa foto? Que não sei o que lá. Que não sei o que lá, entendeu? E assim, a olho nu, são coisas que as pessoas não vão reparar. E assim, posso ser sincera, a pessoa que tá na praia, na cachoeira, cara, ela não tá nem aí pro seu peito. Ela tá curtindo o dia dela. Tem isso ainda. Entendeu? Ela tá Exatamente. curtindo o dia dela, com os amigos dela, sozinha, com o namorado. Isso, amiga, ela tá na verdade. Cagando pro seu peito. Só que assim, é o tipo de coisa que a gente pensa. E eu vou até dar um exemplo mesmo, por exemplo. Eu, quando o tratamento terminou, eu fiquei solteira, né? E eu falei, caramba, e agora? Como é que vai ser pra eu mostrar meus peitos por aí quando eu tiver uma oportunidade? E eu falava, eu encanei, eu falei assim, cara, não é só mostrar o peito, é a minha história, cara. É a minha história, são os dias que eu passei chorando, sofrendo, enfrentando essa parada. Como é que vai ser isso? Claro que quando aconteceu eu nem lembrei de nada, né? Só tava ali, glória a Deus. Só curtiu. Mas assim, E assim, mesmo minha mama tendo tendo sido conservada, a cicatriz é pequena, o mamilo não foi retirado, às vezes eu fico assim, o que você acha do meu peito? Você acha que tá bom? Eu pergunto a pessoa, eu falo, Não, você então, acha diferente? eu chego e pergunto, na maior cara de pau, assim, sabe, naquela resenha do after, aí eu chego e falo, pô, tu acha maneiro? Porque assim, aí meu psicólogo falou, por que você faz isso? Eu falo assim, cara, não sei, porque assim, na minha cabeça, sabe quando aquela confirmada? Sim. Mas aí que tá a parada da autoestima que a gente estava falando antes. Porque a gente está sempre projetando no outro. Eu falei sobre isso, você falou sobre isso. A gente quer que o outro aprove o nosso corpo. E assim, cadê a parada da gente sustentar, né? Beleza. Eu não gosto, eu não gostaria de ter tirado a mama? Não gostaria. Assim, amo de paixão essa parte do meu corpo? Não, mas eu respeito ela. Eu respeito as minhas cicatrizes, respeito a minha história, respeito o que ele fez por mim, né, pra ter batalhado aí pela minha vida. Mas assim, e a gente segurar isso, a gente segurar essa barra, né? É uma coisa muito mais nossa de trabalho mesmo, de autoconhecimento e de autoestima do que do outro também, né? Não, sem dúvida. E assim, né? E rolava essa parada do tipo, quando tinha, né, surgia a situação e tal, e sempre falava, pô, não sei o quê. E assim, sempre foi, não, é bonito, é legal, tipo, não, pra mim tá normal, e não sei o quê, tipo, e eu ficava, não, parecia que tinha que rolar uma aprovação. E assim, outra coisa também que você falou,
quando o meu tratamento acabou, eu estava em depressão, eu estava me divorciando, então tudo isso já é uma situação muito difícil. Acho que para toda mulher que já passou Claro. por isso sabe, é uma coisa que mexe muito com a autoestima. Então, assim, eu estava realmente destruída emocionalmente, e a minha autoestima era inexistente, né? Eu estava pós-tratamento, inchada, porque assim, meu tratamento acabou e eu tive um problema no pulmão que eu tratei até o meio do ano. Tipo, acabou em janeiro e foi até o meio do ano tratando. Então era um tratamento à base de corticoide. E o corticoide, ele não só te engorda, como ele te modifica, né? Assim, você sobe o peso, mas você fica com a aparência muito esquisita. Assim, Fica quem toma redondo. corticoide sabe, e de longo período, sabe que, cara, ele deforma a sua cara, deforma tudo. Então, assim, não daria nem pra falar, ai, que rosto lindo, porque eu tava deformada. Então, eu tive que achar autoestima nesse contexto. Foi nesse contexto que eu me separei. Tipo assim, na pior imagem corporal que eu podia ter na minha vida inteira, foi assim que eu me separei. E aí, como que você recupera a autoestima? Aí o que acontece? Ali eu aprendi na marra, e eu já falei isso em vídeo e outras entrevistas e tal, que a autoestima ela não era só a beleza. Eu fui entender que a minha autoestima estava diretamente ligada ao que eu pensava sobre mim. Naquele momento eu estava com uma autoestima tão baixa, me sentindo tão mal, sei lá, meio rejeitada, meio sem valor. E a hora que eu me apossei da minha vida, que eu me apossei de mim, que eu fui olhar para mim, que eu fui me dar a oportunidade de me conhecer, aí eu gostei de mim. Pela primeira Uhum. vez em 28 anos. Foi ali que eu olhei e falei, cara, eu gosto dessa garota. Ela é muito gente boa, ela é animada, ela é inteligente, ela vai atrás do que ela quer. E comecei a reunir uma série de coisas maneiras sobre mim que eu comecei a pensar sobre mim. E aí, naquele momento, foi que eu falei, cara, a minha autoestima tá boa. Eu não tô no peso que eu quero, não tô talvez com a aparência dos meus sonhos, mas eu tava com autoestima. Como é que pode? Porque na minha cabeça a autoestima estava totalmente ligada ao Cada vez. corpo. Uhum. E não, foi ali que eu entendi que a autoestima está totalmente ligada a eu gostar de mim. Então, é um exercício que eu tive que aprender da pior maneira possível, adoraria ter aprendido de outra forma, mas foi assim que eu aprendi e com certeza isso tem impacto no meu tratamento do emagrecimento hoje, porque assim, cara, eu gosto de mim. Eu com 20 quilos acima do peso ou não, eu podia estar insatisfeita com a aparência, mas Com eu uma gosto parte, de mim. né? É, com uma Não, parte. Porque a mas eu gente, não me trato mal. sim, a gente coloca um peso muito grande na aparência, né? A gente, primeiro que já fica a autoestima sinônimo de boa aparência, né? De você se sentir bem com a sua aparência. E não é isso, né? É muito além, porque a gente não é a nossa aparência. O nosso peso, a nossa forma corporal, a nossa cara, a espinha, tava cheia de coisa na cara hoje que eu tapei, que eu tava afim. Não define a gente. Porque, assim, foi o que você falou, você se acha uma pessoa engraçada, divertida, inteligente. Então, assim, a gente tem inúmeras outras, eu ia falar qualidades, mas inúmeras outras características que de fato definem a gente pondo juntas, né? Não só a aparência. Então, a E, autoestima cara, tem outras coisas pra gente ver. não, e assim, e até em relação a outras pessoas, agora pensando na aprovação, né? Uhum. E eu até respondi um comentário da Renata, que é uma amiga do Peito também, que a gente se segue aqui no Instagram. E, cara, ser gostosa é um estado de espírito. Eu cheguei a essa conclusão. Porque eu fui É, gostosa com 20 quilos a mais, fui gostosa com 20 quilos a menos. Assim, ser gostosa é um estado de espírito, não é só a cinturinha assim, um quadril assim, o pernão sarado. Não, cara, a pessoa ela é gostosa porque ela é, pela atitude dela, pelo jeito dela, entendeu? E a aparência só tá ali entrando no jeito. E, cara, é verdade. Eu sim. vejo isso e assim, até e pensando na aprovação alheia, aí que eu A tenho mesma mais certeza coisa. ainda que ser gostosa é um estado de espírito. Porque o que chega na frente, né, é a nossa vibração, né? É a nossa energia. Então, assim, independente de como tá a aparência,
o seu estado de espírito chega na frente. Então, assim, se você tá bem com isso tudo, como você chega uma pessoa agradável, uma pessoa interessante, uma pessoa de luz. E dane-se a aparência é coadjuvante, né? Cara, e isso assim, na minha vida eu vejo muito, assim, quantas pessoas que de primeira eu falo, ah, essa pessoa eu não achei tão bonita, mas a pessoa tem uma coisa tão dela que a pessoa pra mim é linda, que a pessoa é linda, porque ela é Isso. muito mais do que só aquilo, sabe? É realmente, eu acho que é o estado de espírito. E aí tá totalmente ligado a você gostar de você, cara. E, poxa, eu recomendo. Eu passei a maior parte da minha vida sem saber o que era gostar de mim. A melhor coisa que eu descobri foi que eu gosto muito de mim. E é isso que me faz tomar as decisões que eu tomo, inclusive para emagrecer. Uhum. Eu gosto Pra se tanto de cuidar. mim que eu consigo me dedicar a isso, porque eu sei que vai ser bom para mim, para minha saúde. E, cara, e gostar de mim é o que me dá ferramentas para eu aceitar ou não aceitar coisas que eu acho que eu mereço que eu não mereço. Eu gosto tanto de mim que, cara, beleza, você vai me tratar assim até aqui, ó. Daqui para cá você não me trata, porque eu gosto tanto de mim que o seu limite é aqui. Daqui para cá, só se me fizer bem. Então, eu acho que é o que eu penso de autoestima hoje é isso. A autoestima está totalmente relacionada ao que você pensa sobre você, muito mais sobre o que você vê e gosta no espelho. Sim, concordo plenamente, concordo plenamente. E acho que e não é um caminho fácil de descoberta, né? Eu assim, eu precisei de muita ajuda desses profissionais, precisei de amigos, de psicólogo. Não é um caminho simples e assim, e a gente veio com um sacode. Eu tenho certeza que esse movimento veio com É, essa mudança no meu corpo, sacudiu e tal. Ah, vamos repensar isso. Tá, você não é a sua aparência, você não é o seu corpo, você não é o seu peito, você não é o seu cabelo, você é muito mais que isso. E aí que a gente vê que a autoestima é construída com. Tem tantos outros tijolinhos para construir a autoestima, e a gente fica focado só no tijolinho da autoestima, né? Da aparência, da perdão. aparência. Não, Então não. é Então isso. é. E é isso, assim, para encerrar, que eu acho que a gente até passou de Já 1 hora, passamos. o que eu posso dizer hoje, como uma pessoa que já teve autoestima muito baixa, e hoje eu considero que eu tenho autoestima alta, e uma pessoa que ainda não está no peso que eu tinha quando eu achava que era o ideal, como uma pessoa que já fez loucuras graves por estética, o que eu tenho para dizer hoje vai muito na linha de tudo que eu aprendi com os profissionais que me acompanham. Primeiro, entenda qual é o seu corpo, né? Tipo, você você tem esse biotipo, você tem essa genética e tal. Isso já é um primeiro passo, né? Se aceitar dentro de quem você é. E o segundo, cara, é ter empatia, sabe? Empatia pelo seu corpo, empatia por você. Se dê momentos de prazer, sabe? Faça coisas que você gosta, sabe? Se coloque em primeiro lugar na sua vida, sabe? Se dê alguns momentos de prazer. Poxa, ai, eu gosto muito de, sei lá, de dançar. Então, cara, separa um dia da sua semana, bota uma música, se tranca no quarto, vai dançar, extravasar, cantar no último volume, entendeu? Então, assim, eu acho que isso é o mais importante. Eu acho que a gente às vezes é tão engolido pela rotina que a gente se esquece um pouco, né? E não pode se Sim, esquecer. Isso impacta em tudo, né? E até na nossa autoestima mesmo. com E, certeza. cara, se dê a oportunidade de se conhecer e gostar de você, porque é um caminho sem volta e quando a gente se apaixona por a gente, é a paixão mais gostosa de sentir, assim, eu me arrependo, mas aceito o meu processo, porque eu sei que eu fiz a vida inteira tudo com base nas ferramentas que eu tinha, mas adoraria ter me apaixonado por mim mais cedo. Mais cedo, mais cedo. Ah, eu assino embaixo tudo que você falou e acho que, mais uma vez dizendo, não é um caminho fácil, né? Obviamente, né? É uma construção, né? Ao longo de tempo,
com ajuda, porque quando a gente não consegue sozinha, a gente tem que pedir ajuda sim, porque é complicado. E o que eu acho que o que vale muito a pena a gente ficar atento é a tudo que a gente consome. Porque, por exemplo, a rede social tem um mundo muito perfeito, tem corpos muito perfeitos, e se a gente não está tão fortalecido com recurso para ver o que é pra gente ou o que não é pra gente, a gente entra na loucura e fica querendo fazer a receita milagrosa, fazer isso, fazer aquilo. Então, o pensamento crítico, a avaliação crítica é muito importante, porque toda hora vão impor alguma coisa pra gente. Só que como a Mir falou, quando a gente sabe quem a gente é, quando a gente sabe o nosso valor, quando a gente aceita o corpo que a gente tem hoje, a nossa genética, as coisas ficam mais leves, por mais que a gente não morra de amores todo dia pela gente, né? É isso. Sim, é isso, Ju. É sempre muito bom conversar com você. Adorei o papo. Com certeza vão ter vários Também, fragmentos amiga. aí que eu vou jogar aos poucos no IGTV. A galera pode esperar que eu acho que tem muito papo para muito mais live, entendeu? Nossa, Eu acho ficaram que é várias coisas aqui na minha cabeça, mas a gente vai Não, na guarda minha para as também. próximas. Mas, amiga, a gente tá aí, a gente faz mais live e é isso aí, sabe? Eu acho que o que a gente falou aqui hoje tem muito a ver com o contexto que eu tô vivendo, né, e tal. O meu também. Então, acho que foi legal. E é isso, amiga. Obrigada pela Obrigada. oportunidade de falar e trazer esse tema. Eu vou subir essa live pro YouTube depois, então ela vai ficar completa lá. E aqui no Instagram eu vou jogar só fragmentos mais direcionados aos temas que a gente falou. Então, ao longo aí das semanas, vocês vão ter acesso. E, cara, sigam a Ju, porque ela é mega inspiradora. Ela fala várias coisas interessantes que eu adoro. Fora que ela é muito engraçada, ela faz uns reels muito bons. E é isso aí. E é isso, gente. Olha, vocês aguardem a Obrigada, vacina do amiga. coronavírus, porque quando tiver, eu e Ju estaremos aí na pista, curtindo e arrasando. E Ju, eu tenho um convite público para fazer para você. Ah, Quando o seu médico te liberar, eu gostaria muito de ir à praia com você. por favor, vamos. Primeiro Eu você vai quero comigo estar nesse nesse dia. dia, Combinado. Não, e assim, eu já tá tô bom? assim, já tô preparando aqui o dia que eu quero comprar o biquíni. A gente vai junto, a gente compra o biquíni e depois vai pra praia. Pronto. Então demorou, a gente vai no shopping, a gente compra o biquíni mais lindo que você quiser e a gente vai viver esse dia juntos, tá bom? Vamos chorar, vamos beber, vamos ficar felizes da Vamos vida. chorar. Ai, gente, posso falar? Eu agora entrei numa coisa, depois que eu fiquei mais velha, que eu vou pra praia, eu bebo vinho branco. Já tô até pensando no vinho branco que eu vou comprar pra levar pra praia. Que fina, Ai, maravilhosa. ai, gente, o vinho é R$ 20, mas tudo bem. Ah, vamos lá, não, gente, o negócio é a pose. É a pose que você faz, entendeu? O carão. Tem que sustentar, tem que sustentar. Gente, é Beijo. brincadeira, tá? Eu sou muito debochada, mas sou de coração bom. Somos, beijão. Tchau. Te amo! Também te Beijo. amo. Beijo, tchau.